Vamos. Pra onde? Parte 14. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, 8 almas, se salvaram através da água. Bom, essa é a minha interpretação de que tem sim um lugar de depuração de pecados. Não está sendo baseada só nos versículos que citei ao longo desse estudo, que tem 12 partes até aqui. Vale ressaltar que sou presbítero de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, aqui no Rio de Janeiro. Meu pastor, ele não pensa assim, ok? Essa é uma tese que eu já creio desde que eu tinha mais ou menos uns 27 anos. Nunca preguei em nenhum púlpito, sempre guardei para mim. E essa tese que tem sim as trevas da depuração, onde paga-se os pecados, como relata em Mateus 5, até o último centavo, a Bíblia chama de cativeiro, local onde Jesus pregou e chamou os espíritos em prisão, que está citado em 1 Pedro 3,19, que significa as almas das pessoas presas no Hades ou no Sheol. Cristo pregou a eles quando visitou o inferno no intervalo entre sua morte e ressurreição, pregando aos desobedientes dos dias de Noé e injustos de todos os tempos daquelas épocas. Deus, o Criador, é o mesmo que se preocupa naquele dia que você parte. O projeto de Deus para a salvação da raça humana vai muito mais além do que os religiosos pensam. No dia que Jesus desceu às partes inferiores da terra para pregar a espíritos em prisão, com certeza ele foi para pregar o arrependimento. Ali, os justos, naquela época, antes da crucificação, mesmo independente da crucificação, pessoas boas e justas não iam para o inferno, cativeiro ou prisão, conhecido como Hades e Sheol. E o Jesus que a gente conhece é esse mesmo Jesus que estava salvando espíritos em prisão no meio desse intervalo de 3 dias entre a sua crucificação e descida a partes inferiores da terra, onde ele levou também o cativo e o cativeiro, que era o paraíso, que ficava diante de um abismo que dividia entre o Hades e o Sheol, onde estava localizado o rico da história do rico e Lázaro. Bom, eu não estou sozinho nessa tese. Jesus, ele nasceu, viveu e morreu judeu. Inclusive, os primeiros cristãos são os judeus, que comporam a igreja de Atos dos Apóstolos. São esses os primeiros cristãos da terra, judeus, que se converteram ao cristianismo, conhecido como judeus messiânicos. Acaso Deus mudou? Deus tem com ele algum projeto de mudança? Porque, sendo o Criador, não existe como ele mudar de ideia. Quem muda são as criaturas. Deus ele pode ter tido uma maneira diferente de trabalhar com o ser humano em todas as eras da igreja, em todos os tempos. Mas Deus ele não muda. Deus ele deu para o ser humano profeta, rei, ele deu milagres, prodígios através do Egito, através do deserto, ele deu promessas, até o momento em que ele chegou e disse não tem mais para onde ir. Todas as tentativas de convivência entre Deus e o ser humano foram esgotadas e o ser humano tende a cair, tende a pecar, tende a errar e se autocondenar. Nesse caso, Deus enviando seu Filho unigênito, como diz em João 3,16, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus não tem prazer na condenação do ímpio, assim diz a palavra. Ele deu seu sacrifício maior pela humanidade, o sangue do Cordeiro vertido na cruz, que limpa e purifica toda a humanidade dos pecados. Porém, não somos chamados a viver na prática do pecado, mas sim somos chamados a renunciar ao pecado. Mas todos nós morremos, vivemos em pecado e morremos em pecado, porque aquele que diz que não peca já pecou porque mentiu.
Sendo assim, um ser humano que morre em pecado, como o próprio Deus diz que todos pecam, esse pecador ele vai direto para o céu? Não é assim que os judeus acreditam. Até os judeus acreditam que sim, nós vamos para o lugar de depuração, onde nós nos encontramos nesse lugar e nos purificamos 100% para poder